Para exemplificar essa aula, eu vou abrir um arquivo. Então, vou clicar aqui no arquivo, abrir, procurar. Então, aqui na minha pasta chamada Excel 365, eu tenho um documento, uma planilha chamada Salários e Descontos, que eu vou utilizar aqui como base para essa aula. Então, vou abrir. Ok. Então, deixa eu aumentar um pouquinho aqui o zoom. Então, eu tenho aqui uma tabela de funcionários, onde eu tenho um salário bruto e um salário líquido. Então, para o funcionário aqui, eu tenho um salário de R$ 2.500 e eu tenho uma tabela de desconto. Essa tabela de desconto é só uma referência, né? Eu sei que no mundo real, vamos dizer assim, essa tabela ela é diferente. Existe uma tabela de até quem ganha X é um valor de desconto, até quem ganha Y é outro valor, mas aqui é só para a gente entender cálculo com porcentagens e também cálculos com uma referência absoluta, é o que nós vamos fazer especificamente nessa aula. Inicialmente, então, eu vou converter aqui esses números em um formato de moeda, utilizando aqui o formato de número de contabilização. Ok. Então, a primeira coisa aqui, eu quero saber quanto vai ser o desconto de fundo de garantia, FGTS, desse funcionário que ganha R$ 2.500. Então, minha porcentagem é 8%. Então, eu vou utilizar aqui o sinal de igual. Vou clicar sobre o salário, 2.500, vezes, e vou clicar no 8%, para eu saber o valor que vai ser descontado. Então, Enter. Então, R$ 200 esse é o valor descontado. Então, eu fiz a primeira fórmula. Na teoria, agora eu posso copiar, né, e resolver todos os salários brutos vezes 8%. Porque se eu tiver aqui 5.000 funcionários para fazer a conta, eu quero que o Excel resolva para mim automaticamente. Vamos lá, ó. Então eu vou puxar aqui. Então observe que eu tenho um problema. Primeiro problema aqui. Observe que deu um valor diferente, né? 8% de 3.150 não é 192,50. E os de baixo, observe que ele retornou zero. Vamos olhar a fórmula. A primeira fórmula eu fiz, que é o C2 vezes C9. Então, C9 é 8%. Então, C9. Vamos olhar de baixo. C3, então está correto, que é esse valor aqui, vezes C10. Observe que ele somou aqui uma linha, ele está multiplicando pelo 5%. Vamos olhar o de baixo. Ó. Ele pegou o C4 vezes o C11. Então, C4 está correto, que é esse valor. O C11 lá, é em branco, é por isso que deu retorno zero. E o de baixo, C5 vezes C12, que é o valor de baixo da célula de baixo, onde eu também tenho o valor zero. Quando você faz uma cópia de fórmula, ele automaticamente entende, ele soma. Então, por exemplo, eu copiei a partir dessa célula, que é o C2 vezes C9. Então, ele vai aumentar, né? C3, C4, C5, C6. E o C9 também. C9, C10, C11, C12, C13. Mas o que acontece? Esse C9 é o valor absoluto. Ele sempre será esse valor aqui para todos. Então eu fixo esse valor, deixo ele absoluto. Então existem duas formas de fazer isso. Eu vou excluir aqui. Delete. Vou usar aqui igual. Clico sobre o 2,5, porque esse valor aqui ele vai ser incrementado com a cópia automaticamente. C2, C3, C4, C5, C6. Então, sem nenhum problema. Vezes. Na hora que eu clicar no 8%, esse valor é absoluto, ele vai ser fixo para todo mundo. Então eu venho aqui na barra de fórmula. Para fixar, eu vou usar um cifrão na letra da coluna. Então eu vou abrir um cifrão antes do C. Depois do C, eu coloco outro cifrão.
Então, se você olhar aqui a fórmula, vai ficar C2 e eu fixo essa célula sempre C9 para todo mundo. Então, vou dar um Enter. Não vai ter retorno nenhum, né? Porque ele fez lá vezes o C9. Só que se eu fizer a cópia agora, se você analisar, ó, fórmula por fórmula, C3 vezes C9, C4 vezes C9, C5 vezes C9 e C6 vezes C9. Então, eu indico que aquele valor ele é absoluto, ele é fixo. Outra forma de você fazer isso, para que você não tenha que adicionar o cifrão na célula, você usar uma tecla de atalho. Eu vou usar igual, vou clicar aqui no 2,5, vezes, vou clicar no 8%. Esse valor ele é absoluto, ele é fixo. Então o que você vai fazer? Você vai pegar o seu teclado, no seu teclado você tem lá o F1, F2, F3, F4, F5, etc. São as teclas de funções. Você vai pressionar a tecla F4. Pressionando a tecla F4, ele automaticamente já coloca os cifrões para mim. Então é uma forma bem rápida de fazer isso. E evita também que você erre na hora de inserir os cifrões. E Enter. Está feito. Ó. Então agora eu posso realizar a cópia com o valor absoluto indicado. Vou fazer outro exemplo. Ó. Vou pegar aqui o INSS, que é 5%. Então, igual, clico no salário, vezes. Esse valor aqui, ele é fixo para todo mundo. Então, ele é absoluto. Então, eu clico sobre ele, pressiono a tecla F4. Então, observe que ele vai adicionar automaticamente para mim os cifrões. Então, Enter. E agora eu posso copiar, sem nenhum problema. E vamos finalizar aqui para saber o salário líquido. Então vai ser igual ao salário bruto menos fundo de garantia menos o INSS. Igual. Então eu tenho aqui o meu salário líquido. E como é um valor absoluto, né, qualquer alteração que eu faça aqui, 10%, ele automaticamente vai alterar para todo mundo. Então é isso. Então é dessa forma que você consegue fixar valores para realizar cópias de fórmulas aqui no Excel. Então muito obrigado e até a próxima aula.